E se eu te dissesse que entre as luzes vermelhas da madrugada, nos becos escuros e quartos de motéis baratos, vivem histórias que fariam qualquer filme de terror parecer brincadeira de criança? Hoje você vai ouvir relatos assustadores de garotas de programa, mulheres que entre um cliente e outro encontraram algo além da carne, algo que não pertence a este mundo. Não estamos falando apenas de violência urbana, perigos da profissão ou situações tensas com clientes. Isso, infelizmente, já é parte da realidade dessas mulheres. O que você vai ouvir aqui são histórias reais enviadas por garotas que viram e sentiram o sobrenatural, muitas vezes sozinhas em plena madrugada. Presenças que surgem do nada, sussurros em quartos vazios, rostos que mudam diante dos olhos, corpos que não têm reflexo, clientes que desapareceram sem deixar rastro, ou que talvez nunca tenham existido. Esses relatos não são invenção. São testemunhos enviados com medo, com tremor nas mãos, e muitos deles acompanhados de avisos. Não quero ser identificada, mas preciso contar. Ainda sonho com isso. Até hoje. Se você tem o coração fraco, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se tiver coragem, prepare-se. Porque nas próximas histórias, o terror não vem do cinema. Ele vem da vida real. E da noite, onde o desconhecido ganha forma e cobra seu preço. A prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo, e também uma das mais perigosas. Mas quando pensamos em risco, logo imaginamos violência física, assédio, doenças, drogas. Pouca gente imagina o lado oculto, o lado sobrenatural, que muitas dessas mulheres juram ter presenciado. Imagine só, mulheres sozinhas, em quartos de motéis isolados, muitas vezes com clientes estranhos, em horários em que o mundo dorme. O ambiente perfeito para o medo se instalar. Mas não é só o psicológico que pesa, há algo mais. Algo que, segundo muitos relatos, se manifesta de forma real e perturbadora. Algumas garotas contam que, após atenderem determinados clientes, começaram a ter pesadelos recorrentes. Outras dizem que certos locais parecem sugá-las, como se houvesse algo ali esperando, e não era humano. Muitos encontros ocorrem em casas abandonadas, ruas desertas ou motéis baratos que já carregam histórias de tragédias e crimes. Alguns desses lugares têm fama entre as próprias profissionais. Ali ninguém vai mais. Lá tem coisa. Essas frases ditas no sussurro entre colegas escondem um pavor que vai além da lógica. Há casos em que as garotas afirmam que o cliente parecia normal à primeira vista, até que, no meio do ato, o rosto dele mudava. E olhos escureciam. A pele parecia fria. Ou pior, desaparecia diante delas. Uma das histórias que vamos contar hoje envolve uma jovem que foi chamada para um apartamento de luxo em um bairro nobre. O problema? Aquele prédio havia sido interditado meses antes por um incêndio. E o apartamento em questão nem deveria existir. Essas experiências, embora pareçam fantasiosas, seguem um padrão assustador. Ambientes carregados, presenças que surgem do nada, objetos que se movem sozinhos, barulhos inexplicáveis e um frio cortante que chega sem aviso. Muitas garotas relatam sentir que alguém está ali, mesmo quando estão sozinhas. Algumas dizem que seus clientes trazem uma carga estranha, como se fossem acompanhados por algo. Outras relatam ver sombras nos cantos do quarto que desaparecem assim que são encaradas. E se tudo isso for mais do que histórias de medo? E se, nas madrugadas em que a cidade se cala, esses encontros forem na verdade chamados por algo que vive à espreita, nas ruas, nos quartos, nas almas perdidas da noite? Agora que você já entende o ambiente onde essas histórias acontecem, prepare-se. Vamos entrar nos relatos, um por um, e acredite, cada história vai te arrepiar até o último fio de cabelo. Agora que já mergulhamos no contexto sombrio dessas histórias, é hora de conhecer os relatos de terror vividos por garotas de programa. Cada um deles foi cuidadosamente selecionado pela sua autenticidade, intensidade e pelo impacto psicológico que deixou nas mulheres envolvidas. Você vai ouvir, por exemplo, o caso da cliente fantasma que chamava sempre para o mesmo quarto de motel.
e desaparecia assim que a garota saía do banheiro. A história da garota que foi chamada para um apartamento que não existia mais, destruído por um incêndio anos atrás. Um relato perturbador de uma mulher que viu o rosto do cliente se transformar em algo demoníaco durante o ato. A jovem que atendeu um homem calado, frio, e que ao olhar no espelho não via reflexo nenhum dele. A moça que atendeu um cliente numa estrada escura e, ao fim do programa, descobriu que ele estava morto há 10 anos. A sensação de ser observada por olhos invisíveis, mesmo em plena solidão. Barulhos inexplicáveis como batidas na porta, sussurros ao pé do ouvido e gemidos que vinham do armário vazio. O caso de uma garota que começou a atender um novo cliente recorrente e foi alertada por outra profissional de que ele era um espírito obsessor. Um encontro que terminou com a mulher desmaiando após uma presença tomar conta do ambiente e acordando com marcas no corpo. E, por fim, o relato de uma garota que viu o próprio corpo deitado na cama, como se ela tivesse se desdobrado e estivesse sendo observada por si mesma. Essas histórias não são apenas assustadoras, elas são perturbadoras. E agora, você vai ouvi-las, uma por uma. Começamos agora com o primeiro relato, e aviso: se você estiver assistindo no escuro, talvez seja melhor acender a luz. Relato 1. A cliente fantasma do quarto. 27 Vanessa trabalhava em um pequeno motel na zona norte da cidade. Era madrugada quando recebeu uma chamada para o quarto. 27. Nada incomum. Cliente discreto pagou adiantado na recepção. Ela subiu, bateu na porta e foi atendida por uma mulher muito pálida, de voz suave. O quarto estava escuro, iluminado apenas por uma luz fraca do banheiro. Vanessa entrou, foi ao toalete se arrumar e, ao sair, não havia mais ninguém ali. A cama estava arrumada, o ar parado, e o quarto completamente silencioso. Assustada, ligou para a recepção. Disseram que ninguém havia subido, que o quarto estava trancado há 2 dias para manutenção. Ela nunca mais aceitou chamados para o 27. E hoje, diz que ainda sonha com aquela mulher, parada na porta, olhando para ela como se esperasse algo mais. Relato 2. O apartamento do incêndio. Camila foi chamada para um flat de luxo, num prédio elegante, silencioso, no centro da cidade. Tudo parecia normal até ela perceber que o elevador parou no andar errado. Ao subir mais um lance de escada, encontrou a porta semiaberta. Era o apartamento 604. Um homem de terno cinza estava parado, imóvel, no centro da sala. Ele a encarava em silêncio. O programa durou poucos minutos, sem palavras. Quando ela saiu, teve a estranha sensação de que não conseguiria encontrar a saída. Desceu as escadas correndo e, quando chegou na rua, viu o porteiro de um prédio ao lado a chamando. Você estava lá dentro? Esse prédio pegou fogo em 2018. Morreu um executivo no 604. Desde então ninguém mora lá. Camila desmaiou e nunca mais voltou ao centro da cidade. Relato 3. O rosto que se transformava. Juliana atendeu um homem comum, educado, em um motel na periferia. Tudo fluía normalmente, até que no meio do ato, ela percebeu que o homem parou de se mover. Estava rígido, encarando o teto. Então virou lentamente o rosto para ela. Os olhos estavam completamente negros. A boca se abria de forma anormal, revelando uma espécie de sorriso grotesco, e a pele parecia se contorcer sozinha. Juliana gritou, mas não havia som. Ela simplesmente desmaiou de medo. Quando acordou, estava sozinha, a porta trancada. O dinheiro sobre o criado mudo. Mas o espelho do quarto estava quebrado, com arranhões que pareciam palavras em uma língua desconhecida. Ela deixou a profissão dias depois. Disse que viu o demônio naquele rosto. Relato 4. O cliente sem reflexo. Num dia chuvoso, Aline recebeu um chamado de última hora. Era um homem misterioso que pedia para que o espelho do quarto fosse coberto. Ela achou estranho, mas foi. Durante o programa, tentou olhar para o espelho que ficava sobre a cama e sentiu um arrepio gelado. No reflexo, só via a si mesma. O homem simplesmente não aparecia.
Tentou disfarçar, terminou rápido e saiu. Mas, ao olhar novamente no espelho antes de sair, viu outra coisa. Ela estava de pé na porta, mas no reflexo, a sua imagem estava deitada na cama, imóvel. Aline desenvolveu crises de ansiedade e nunca mais conseguiu trabalhar à noite. Relato 5. A Estrada da Morte Bianca costumava atender clientes em locais afastados. Uma noite, um homem pediu para ser atendido em uma estrada antiga, próximo a uma casa de campo. Ela foi. Encontrou o homem parado ao lado do carro, acenando. Ele entrou no carro dela e pediu para seguir até a casa. No caminho falava coisas desconexas como: "O tempo não passa aqui. Ela ainda está no quarto. Eu só preciso de companhia." Chegando ao local, ele desceu e desapareceu. Bianca entrou na casa procurando por ele, mas estava completamente vazia. Ao voltar, viu uma cruz de madeira caída ao lado do carro. Quando perguntou para moradores da região no dia seguinte, ouviu a resposta: "Isso acontece todo ano. Alguém atende." Mas esse homem morreu nessa estrada em 2009. Se você achou esses 5 relatos intensos, prepare-se, porque os próximos são ainda mais perturbadores. Histórias que envolvem possessões, presenças invisíveis e um caso de desdobramento espiritual que vai mexer com tudo o que você acredita. Relato 6. O corpo que não era vivo Tatiane foi chamada para um atendimento discreto em um sobrado antigo. O cliente era calado, educado, mas frio. Durante o encontro, algo começou a incomodá-la. A pele dele estava gelada demais, como se ele não tivesse sangue correndo nas veias. Ela se afastou e perguntou se ele estava bem. O homem apenas sorriu e não piscava. Em um momento de pânico, ela correu para o banheiro. Quando voltou, ele tinha desaparecido. A porta trancada por dentro. E sobre a cama, um atestado de óbito com o nome dele, datado de 3 dias antes. Tatiane nunca contou para ninguém, até uma amiga passar pela mesma experiência, com o mesmo homem. Relato 7. O sussurro do armário Natália estava em um motel de beira de estrada esperando um cliente que atrasou. Já ia embora quando alguém bateu, mas ao abrir a porta não havia ninguém. Ela entrou de volta e ouviu um sussurro vindo do armário. "Você também vai morrer aqui?" Correu, tentou sair, mas a maçaneta parecia derreter em suas mãos. Quando finalmente conseguiu fugir, viu no retrovisor a porta do quarto abrindo sozinha e um vulto escuro saindo. Descobriu depois que há 10 anos uma garota de programa foi assassinada naquele mesmo quarto e o corpo escondido no armário. Relato 8. A sessão de invocação Rafaela foi contratada para um encontro exótico. Chegando ao local, viu um grupo de homens com velas, símbolos no chão e um livro antigo. Eles disseram que tudo seria seguro, que ela só precisava ficar ali no centro do círculo. Durante a sessão, começaram a entoar cânticos, e Rafaela começou a sentir algo entrando em seu corpo, como se estivesse sendo atravessada por uma energia fria e paralisante. Desmaiou. Quando acordou, estava sozinha. Marcas estranhas pelo corpo e uma sensação que durou semanas, de que alguém andava ao seu lado, invisível, respirando em seu pescoço. Relato 9. O cliente que sabia tudo. Débora ficou desconfortável desde o começo. O homem sabia seu nome completo, nome da mãe, da avó, onde ela havia estudado na infância. Dizia coisas como: "Naquela noite de 2006 você chorou até dormir, lembra?" Ela congelou. Não havia como ele saber daquilo. Antes de ir embora, ele disse: "Você não me reconhece, mas já me viu. Eu estava no seu quarto na infância, esperando." Na semana seguinte, Débora queimou todas as roupas que usava na ocasião. Jurou nunca mais atender desconhecidos. Relato 10. A porta que nunca fechava. Isadora trabalhava em um flat alugado por temporadas. Um cliente novo chegou e pediu para ser atendido ali. Tudo parecia normal, mas durante o programa a porta da sala se abria sozinha. Ela fechava, trancava e voltava a abrir. O cliente, impassível, só dizia: "Ela quer ver." Na última vez, que fechou,
Ouviu uma respiração ofegante do outro lado, e algo arranhando a madeira. Quando abriu, não havia ninguém, mas o chão tinha marcas de pegadas molhadas vindo de fora para dentro. Esses relatos são apenas uma pequena amostra do que muitas garotas vivem em silêncio, enfrentando não só os perigos humanos, mas também forças que desafiam qualquer explicação. E agora, chegou o momento de refletir sobre tudo isso. Depois de ouvir esses relatos, fica difícil não se perguntar: o que existe além da nossa compreensão? Essas mulheres não enfrentaram apenas o preconceito, o medo da violência ou o abandono social. Elas se depararam com o inexplicável, com forças que não seguem as regras do nosso mundo físico. Muitas delas carregam cicatrizes invisíveis, não só por aquilo que viveram com os vivos, mas pelo que não conseguem esquecer do lado sombrio que testemunharam. Algumas saíram da profissão, outras nunca mais foram as mesmas. E quase todas afirmam: tem lugares, pessoas e presenças que devem ser evitadas a qualquer custo. Essas histórias nos lembram que o mal nem sempre tem rosto. Às vezes, ele se manifesta em formas sutis, num olhar frio, num toque gelado, num sussurro sem origem. Mas há também uma mensagem de força aqui. Cada uma dessas mulheres sobreviveu. Mesmo diante do terror, elas escaparam. E hoje contam suas histórias não para ganhar atenção, mas para avisar, alertar, proteger outras. E talvez essa seja a lição mais importante. Quando você sente que algo está errado, confie no seu instinto. Ele pode salvar sua vida. E agora, se essas histórias tocaram você de alguma forma, chegou o momento de fazer parte dessa jornada. Se você chegou até aqui, é porque algo nessas histórias te prendeu, te arrepiou. Ou talvez tenha até despertado lembranças que estavam adormecidas. E se esse conteúdo mexeu com você de alguma forma, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Inscreva-se agora. Aqui nós damos voz a quem viveu o inexplicável, revelamos os segredos que muitos preferem esconder e exploramos os mistérios mais sombrios da realidade. E não é só isso. Toda semana, você encontra novos relatos, casos arrepiantes e investigações que desafiam a lógica. Curta esse vídeo, isso ajuda demais a espalhar essas histórias. E quem sabe assim, outras pessoas também tenham coragem de compartilhar o que viveram. E claro, comenta aqui embaixo. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Conhece alguém que viveu algo parecido? Ou algum desses relatos mexeu mais com você? Ler seus comentários faz toda a diferença. E muitas vezes, são eles que inspiram os próximos vídeos do canal. Ah, e se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere compartilhar esse vídeo em grupos, redes sociais ou até por mensagem com alguém que ama histórias de terror real. Quanto mais pessoas ouvirem essas vozes, mais forte fica a nossa corrente contra o silêncio e o medo. Agora, antes de terminar, eu quero deixar você com uma última reflexão. O mundo que enxergamos com os olhos nem sempre é o único que existe. Às vezes, o verdadeiro terror se esconde nas entrelinhas da realidade, nos lugares onde a luz não alcança e nas histórias que ninguém quer ouvir. Essas mulheres enfrentaram o invisível e tiveram coragem de contar, não para ganhar fama ou atenção, mas para que a dor delas não fosse em vão, para que seus gritos abafados pelo medo pudessem ecoar em nossos ouvidos, despertando algo que talvez muitos de nós tenhamos esquecido: respeito, empatia e vigilância espiritual. O sobrenatural não escolhe classe social, profissão, idade ou crença. Ele simplesmente acontece. E muitas vezes, se manifesta nos momentos e nos lugares mais vulneráveis, como na rotina solitária de quem vive à margem da sociedade. Esses relatos são um lembrete sombrio de que há mais entre o céu e a terra do que a nossa mente pode explicar, mas também são um convite a nunca ignorar o que sentimos, o que percebemos, o que nosso corpo e nossa alma nos alertam. Se você sentiu frio na espinha, ou teve a impressão de que não está sozinho enquanto assistia a este vídeo, talvez não seja só impressão. Obrigado por estar aqui até o fim.
Nos encontramos no próximo episódio. E até lá, não se esqueça de olhar para os dois lados, até mesmo quando estiver sozinho.